Olá, vamos falar hoje de um tema complicado. Muitas pessoas me escrevem, eu tenho uma dor no peito, eu sinto uma tristeza, eu não sei o que fazer para mudar, parece que tudo vai dar errado. É disso que eu quero falar. Cardiochakra, dor no peito. Como é que nós compreendemos as possíveis causas e, obviamente, segundo a causa, aí nós saberíamos o que fazer. Vou falar possíveis situações para que você identifique e normalmente nossa condição é um conjunto de todas elas. A primeira coisa que eu quero dizer é vida sem problema, eu não conheço nenhuma. Eu às vezes brinco assim, olha, se você está sempre bem, sempre feliz, não tem problema, por favor, me diga, porque ou eu vou entrevistá-lo, vai ser um caso muito raro para ser entrevistado, ou tem algum problema mental que a pessoa não está conseguindo identificar suas verdadeiras emoções. A vida é difícil, a vida é complicada, a vida é um desafio, mas com um pouco de compreensão das diversas nuances e dos porquês e uma visão mais clara do nosso propósito de vida, eu penso que isso ameniza muito. Então, entre as situações que podem nos levar a essa sensação de que o tempo todo temos uma aflição, uma angústia, algo que, por mais que as coisas mudem, sempre tem aquela tristeza ali presente, obviamente, a primeira coisa que nós temos que considerar são possíveis energias que já venham conosco, até de momentos anteriores, de vidas passadas, às vezes dessa vida, coisas que nós não temos a memória clara, não quer dizer que sejam situações que tenham ocorrido conosco, mas às vezes há pequenas coisas simples que para uma criança pode marcar de uma maneira muito intensa, embora aquele evento específico, se nós olharmos para ele, não necessariamente é um evento grave. Então nós temos que compreender a nós mesmos neste caso. Então a primeira coisa é energias que já estão ali acumuladas. O que fazer com relação a isso? Obviamente, se o processo é energético, nós temos que trabalhar do ponto de vista de energias. Então, nós vamos fazer a OLV. Aqueles de vocês que não sabem o que é a OLV, farei outros vídeos explicando sobre isso, mas a OLV é um procedimento energético em que nós movemos a energia dentro do nosso corpo justamente para fazer desbloqueios, para fazer limpezas. E é muito importante nesse caso, para fazer autodefesa energética, porque aqui eu vou engatilhar a segunda coisa, que é assim, se nós já temos energias com um padrão que nos fazem sofrer, porque tem características, qualidades ali, que estão vinculadas a coisas que para nós foram difíceis ou traumáticas, isso vai gerar uma condição geral do nosso corpo energético e devido a isso, nós começamos a fazer como que rapport, evocações, associações. Então, companhias diversas podem surgir para nós com qualidades de relação ou de energias que acabam afetando ainda mais. Mas pior ainda do que isso, que é o mais comum, consciências extrafísicas, presenças sutis, espíritos, consciências que estejam numa dimensão mais sutil que a dimensão física, que, contudo, a ligação que ela estabelece com locais, com ideias ou com pessoas está basicamente definida segundo a característica energética dos locais, das pessoas e assim por diante. Então, quando nós temos essa sensação de angústia, tristeza, o que seja que você sinta, isso atrai outras energias do mesmo tipo, outras consciências com o mesmo padrão energético e reforça. O que acontece aí? Você vai fazer sua OLV, você vai fazer seu trabalho energético ou até mesmo vai fazer um trabalho mental e pensar, não quero mais estar assim, não quero pensar assim. Só que a própria presença destas consciências não lhe permite sair disto, porque primeiro, o padrão delas é aquele, então reforça em você, ele traz à mente de novo aquela sensação ruim que você estava sentindo, número 1. Número 2, em geral essas consciências têm muita dificuldade de conseguir mudar. E mais adiante neste vídeo eu vou falar sobre isso, a capacidade de mudar. Só que então, essas consciências não querem mudar, não nos deixam tampouco mudar com tanta facilidade. É, portanto, um certo nível de... é um desafio, é uma certa luta íntima. Claro que a luta não pode ser com sofrimento, senão nós só vamos colocar sofrimento em cima do sofrimento. Mas é uma luta de características diferentes, é uma luta de força de vontade, é uma luta de clareza mental, é uma luta de determinação. Então, veja, na nossa lista,
Falamos, primeiro, das energias que podem estar ali acumuladas, falamos de outras consciências que aproximam e reforçam isso em nós, mas vamos também acrescentar aqui consciências que estejam próximas e que elas não estão reforçando em nós algo que é nosso, elas estão gerando em nós algo que nós não necessitaríamos de ter ali. Elas estão como que impondo sobre nós uma forma de sentir ou de pensar que produz aquela angústia o tempo todo. Claro que o impondo é uma forma de dizer, porque se nós captamos é porque de alguma forma nós temos uma ressonância com aquilo. Mas veja, a nossa ressonância pode ser 5%, 10%, 20%. Tristeza, quem não sente ou nunca sentiu? Problemas que nós já tenhamos tido nessa vida e em outras vidas, quem nunca teve? Então, claro, quando aquela consciência remete a nós uma sensação, como por exemplo de solidão, como por exemplo de angústia, como por exemplo uma aflição ou um medo, estas são emoções que nós conhecemos muito bem. Pode não ser o nosso momento presente, mas nós já as experimentamos. Então aquilo acaba repercutindo dentro de nós e é possível, portanto, que aquela qualidade energética que vem dessas consciências acabe se implantando em nós. Quando é muito recente, né? Você não tinha nada disso e, puf, uma tarde começou. Ou foi visitar um lugar e sente ali isto, é fácil identificar. Mas quando isto já veio, começando devagarzinho, está ali há meses, há anos, há décadas, às vezes há vidas, como é que você identifica? Você já nem se conhece sem aquilo. Então, nós temos que considerar que é possível também que parte disso seja gerado por fatores conscienciais, fatores ligados a diferentes consciências, mas que venham de fora de nós e que não sejam totalmente, completamente, somente nosso ou de dentro de nós. Outra situação possível para nós levarmos em conta é o ambiente em que nós estamos. E o ambiente eu não me refiro somente à casa também, porque às vezes há locais que a energia é de um padrão que nos deixam deprimidos, nós não dormimos bem, temos pesadelos, temos brigas, devido à energia daquele ambiente, daquela casa, daquele local. Mas neste momento não estou me referindo a isto. Estou me referindo a, por exemplo, o bairro, a cidade, o país onde nós estamos. Então, claro, existe uma condição coletiva à nossa volta, e este coletivo pode ser de um âmbito menor ou pode ser uma área geográfica muito maior, mas este padrão coletivo vai estabelecendo uma qualidade energética que nós já estamos a enfrentar dificuldades. E estas outras pessoas ou consciências também. Então, uma soma a outra. Se nós temos um perfil, uma forma de ser, que é uma forma de ser que nós tocamos adiante, somos mais otimistas, não ficamos presos aos detalhezinhos, procuramos não remoer problemas, é mais fácil de nós lidarmos com isso. Mas, para aquelas pessoas cujo perfil é justamente de ficar buscando o que vai dar errado, ficar remoendo algo dentro de si, repetindo o pensamento o tempo todo, essa pessoa fica fadada a captar essas energias e ficar com elas dentro de si e cada mês vai dando mais abrigo, vai recebendo-as mais. Então, claro, isso vai gerar uma aflição terrível no cardiochakra, isso vai gerar um peso terrível. Com o tempo gera bloqueio. Nós vamos fazer um trabalho energético, vamos fazer uma OLV, só que essa OLV será dificultada justamente por este bloqueio. Mas veja que aqui existe um fator, que é um fator também da energia do local. É do ambiente em diversos níveis. Outro elemento muito importante, inveja. Inveja mata qualquer cardiochakra. Um dia eu quero fazer um vídeo só sobre inveja. Quero explicar a diferença entre inveja, admiração, ciúmes e todas as nuances e o que cada uma dessas coisas representa. Mas inveja é uma coisa destrutiva, porque nós desejamos a destruição do outro, ou que o outro não tenha o que tem, e o tempo todo desejaríamos ter e cada vez temos mais raiva. É uma bola de neve, é uma coisa terrível. Então veja, você é capaz de ter admiração, respeito, sem ter inveja? Você é capaz de olhar o sucesso de uma pessoa e pensar, alguma coisa ela fez para ter isto, ela trabalha. Nada chega sem trabalho. Tudo que nós vemos teve muito trabalho por detrás. Seja nesse momento, evidente, presente, óbvio, ou seja em outro momento. E tudo aquilo que você quiser atingir e conquistar, você terá muito trabalho. E é normal, é assim mesmo. Mas inveja
é uma coisa que com o tempo polui completamente a pessoa e vai contaminar seu cardiochakra, vai contaminar todas as energias à sua volta, vai gerar um ambiente onde há muito mais receptividade a essas consciências extrafísicas sutis de um padrão mais, na verdade, mais negativo, maldoso até às vezes. Outra situação, falta de autoconfiança. A pessoa sente que nunca está bom o que ela fez, que ela não tem valor, que ela não vai conseguir, que é muito difícil, que para ela o momento nunca vai chegar. Então, existem dois ângulos com relação a isto. Um é, às vezes, a pessoa que não sabe se reconhecer, não sabe ver suas coisas boas, ou a pessoa confunde um momento difícil da vida, confunde, por exemplo, as coisas que não estão dando certo na vida dela, o sucesso que ela não conseguiu ter, a dificuldade, às vezes, financeira, a dificuldade de trabalho, confunde aquilo com o que ela é. Por favor, você não é o que você está hoje. Você está numa condição que, claro, resulta do que você é, mas uma não reflete necessariamente a outra de forma idêntica. Então, imaginem que nós estamos numa situação tão séria no planeta todo, a tantos níveis, social, educação totalmente comprometida, financeiro, econômico, por todos os lados, situações difíceis. Então, nós não podemos achar que somos menos e valemos menos devido a essas situações. Você é algo diferente disso. Agora examine quem você é. Dê valor a você, embora a sua vida esteja num momento difícil. Então, este é um ângulo dessa situação. Existe um outro ângulo que às vezes há pessoas que são muito orgulhosas. E a pessoa orgulhosa, ela fala, não sou porque eu me acho tão pouco. Eu vou um dia apresentar um trabalho sobre orgulho e venho fazendo um estudo sério, com entrevistas, com anotações, já há alguns anos sobre isso. Porque assim, quanto mais orgulhosa a pessoa for, mais ela acha que ela não é ninguém. Não é porque ela é orgulhosa que ela acha que... Essa é a pessoa convencida, essa é a pessoa arrogante que acha que é muito boa. A orgulhosa não. A orgulhosa um pouco é assim, nunca nada é suficientemente bom para ela, porque afinal de contas ela é tão importante, então nada do que ela faça pode deixá-la satisfeita com ela própria. E se você disser para ela, que bom que você fez tal coisa, que boa que você é nisto, que interessante, que inteligente que você é naquele outro aspecto, ela fala, não, nem tanto, não. Por quê? Porque dentro dela o mundo é pequeno para ela. Então, cuidado. Qual é o seu processo? É verdadeira falta de autoestima por um processo de outras vidas, de educação? É você se confundir com as dificuldades no momento e você não se dá valor por isso? Ou é um orgulho enorme que você se acha tão importante, que nada é suficiente para satisfazê-lo? O cardiochakra vai para o buraco, porque essas energias vão acumulando. Isso gera sofrimento. Então, embora nós colocamos aí como orgulho, mas isso é um sofrimento verdadeiro, um sofrimento real e muito doloroso. Coisas pequenas, às vezes, se tornam muito difíceis para a pessoa digerir, para a pessoa lidar com aquilo. Um outro elemento importante é propósito. Você tem um propósito? Você tem uma meta? Pode ser qualquer coisa. Seu propósito pode ser você ficar super fit, super em forma. Seu propósito pode ser você ler livros para você discutir com as pessoas. Ou pode ser você ter uma casa muito bonita, você quer arrumar muito bem a sua casa e você vai construir com as suas próprias mãos alguns móveis, vai fazer decoração, ou você vai fazer uma obra de caridade, ou você... Enfim, o que seja. Mas você tem um propósito. E eu justamente coloquei coisas muito simples, porque um propósito a pessoa já pensa, eu tenho que ter algo estratosférico, tenho que fazer uma mudança no planeta. Claro, seria bom. Se nós achamos que podemos contribuir com uma sementezinha, vamos fazer. É um pouquinho cada um de nós fazemos, que em algum momento chegamos a algum ponto. Nós temos que confiar nisto. E na realidade, é tanto esforço que às vezes nós fazemos e que depois não frutifica, mas é assim a vida. Mas, se o seu propósito é diferente, se o seu propósito é algo mais simples, é algo mais ligado a você, mais ligado à sua vida, não faz mal, não se culpe, mas tenha um propósito. Seu propósito não pode ser destrutivo com relação a si ou aos outros, não é? Mas desde que seja construtivo, positivo, abrace algo, viva por algo. Outra situação, óbvia, mas acho que vale a pena mencionar, tem a ver com nossas inter-relações, relações pessoais. Gente,
É uma coisa meio engraçada a vida, né? Porque é tão bom amar, é tão bom ter gente à nossa volta, é tão bom ter amigos. Por outro lado, há alguma relação perfeita? Há alguma pessoa perfeita? Você conhece alguém perfeito? Se você achar que alguém é perfeito, tá lhe faltando observar melhor as coisas. Ninguém é perfeito. Nem eu, nem você, nem ninguém que nós jamais tenhamos conhecido. Portanto, as relações são complicadas. E existe uma outra coisa. As pessoas que nós mais queremos bem são as que mais conseguem nos magoar, porque justamente queríamos bem, esperávamos dela uma determinada coisa, que em algum momento não foi da forma que nós esperávamos. Ela pode estar certa ou errada, não quer dizer que nós sejamos o certo, mas aquilo nos machuca. Saiba digerir isto, saiba dentro de você pensar, eu também tenho defeitos. Olha, eu tenho que saber compreender. Mais cedo ou mais tarde, essas situações vão aflorar, eu vou ter que lidar com isto. Deixe-me permitir que o outro seja como é. É difícil, eu sei. É fácil falar, difícil fazer. E quando nós estamos sofrendo, estamos com algo que realmente nos toca profundamente, claro, por mais que você pense, aquilo continua dentro de você. Mas para isso nós temos uma coisa que se chama trabalho energético. Ouve. Então você vai usar a sua mente, sua lucidez, seu raciocínio para pensar: isso aqui não tem sentido, eu quero lidar com essa forma, eu vou lidar com essa situação da maneira ABC. Então, a sua decisão com relação à sua postura é racional. A sua capacidade de conseguir levar essa decisão adiante, até certo ponto, é energética. Porque o que lhe impulsiona, o que lhe dá força, o que lhe permite atuar, o que lhe permite uma certa condição até da sua manifestação física, é justamente a sua força energética. Portanto, trabalhe com energia. A ouve é uma ferramenta fundamental, porque ela não só vai lidar com o seu cardiochakra, não só vai estabilizar, mas ela vai lhe dar força, ela lhe dá um pouco mais de autodefesa, um pouco mais ou muito mais, depende da condição de cada um, mas ela aumenta a sua autodefesa, portanto, diminui essas repercussões, essas coisas que entrem sobre nós. Temos muitos aspectos que podemos ainda mais falar sobre isso, mas eu quero concluir com um e depois em outro momento, em outro vídeo, comento mais e vocês me deixem saber um pouco mais como eu posso ser útil. Mas a última coisa que eu quero falar, e eu acho muito importante de frisar isso, por isso deixei por último, é hábito. Nós nos habituamos a ter certos pensamentos, a ter certos sentimentos e quanto mais temos, mais reforçado fica no nosso corpo energético, no nosso próprio cérebro, nas sinapses. Então, é todo um processo de ramificações neuronais. Isto fica registrado até na nossa memória celular. E antes de mais nada, em nós mesmos como consciências. Nós temos aquela expressão, aquela emoção, e abrir mão dela às vezes é muito difícil, porque ela é muito grande dentro de nós. Então dá um vácuo, dá um vazio, nós ficamos assim um pouco perdidos. Hábito, você tem hábito de ter essas emoções, de ter esse sofrimento, está acostumado com essa dor e quando a dor passa, você se esquece, você se recorda, opa, deixei de sentir a dor no momento. Deixa eu pensar de novo que eu tenho que trazê-la de volta. Tem gente que faz isto e nós às vezes fazemos por este hábito, repetir os padrões. Permita-se deixar de lado. Se você só consegue meia hora, ótimo. Se consegue uma, ótimo. Se você consegue 5 horas, ótimo. Se consegue 5 dias, melhor. Se consegue passar 5 meses sem essa dor, passe, não se sinta culpado. A pessoa se sente culpada de deixar de sentir a dor como se ela estivesse traindo a própria noção que ela tem do que é certo, do que é errado e do que causou-lhe a dor. Não faça isso, tá bem? Não vale a pena. E, do ponto de vista energético, antes de mais nada, o trabalho é a ouve. Aqueles de vocês que quiserem saber mais sobre a ouve, consultem meu livro. Eu tenho explicações em detalhes como fazer, como lidar com cada dificuldade, o que nós sentimos, se não sentimos, o que fazer, detalhes. Busquem ali. Então, vocês vão encontrar link aqui embaixo também na descrição, como vocês podem adquirir meu livro, se for o caso, tá bem? Mas é que realmente a ouve vai ajudar nestes processos devido a muitos fatores, mas antes de mais nada, você, sua lucidez, sua força de vontade e, número 1, sua decisão íntima. Isto é fundamental, tá? Espero que tenha sido útil, me deixe saber se
Há algum outro ângulo que eu possa abordar para ajudar? Comentem, por favor, para que eu saiba. E também sobre as suas próprias vivências, suas próprias situações, que às vezes ilustram também para mim outras oportunidades de estudo e de abordagens que eu possa trazer e possa comentar aqui. O objetivo desses vídeos é que eles sejam úteis para você. Faça o meu melhor, tá bem? Se você gostou, por favor, não se esqueça de dar o seu joinha. E se não se inscreveu ainda no canal e quiser estar atualizado sobre os próximos vídeos, também não se esqueça de se inscrever. Muito obrigada por ter estado conosco até aqui. Até a próxima!